Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Estamos começando pela TV Novo Tempo o programa Evidências, no nosso encontro semanal com você para estudarmos a Palavra de Deus e dessa vez o Apocalipse. Mas eu não posso perder a oportunidade de oferecer para você inteiramente grátis o Guia de Estudos do Evidências, um oferecimento dos seus amigos da TV Novo Tempo e também dos Anjos da Esperança. E você pode pedir em qualquer lugar do Brasil, é muito simples. Você pode colocar o telefone aqui no QR Code e aí você pode preencher um cadastro e o guia será entregue em sua casa. Você também pode pedir pelo telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou pelo site biblia.com.br. A ideia de comparecer perante um tribunal, seja em que papel for, não nos parece agradável, principalmente se estivermos na condição de acusados de algum crime. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, 13 e 14. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Talvez um dos motivos por que as pessoas evitem esse assunto, o assunto do juízo, é a associação natural que se faz entre julgamento e condenação. Em todas as tradições religiosas, o mau comportamento é punido, severamente punido. O Islã ensina que o futuro reserva um dia de ajustes de contas, quando todos os seres humanos serão julgados por seus atos. Aqueles que não corresponderem serão enviados para o inferno. Muitos cristãos também acreditam em um dia de julgamento semelhante, que corresponde ao tão esperado retorno de Jesus Cristo nas nuvens com poder e muita glória. Para os hindus, budistas e sikhs, ações negativas também podem causar consequências ruins em vidas futuras. Curioso que só nos Estados Unidos, 7 em cada 10 pessoas acreditam no inferno e o temem, isto de acordo com uma pesquisa recente do Instituto Gallup. Pesquisas semelhantes foram feitas noutros países, inclusive mais secularizados, e os resultados não foram tão diferentes para a surpresa dos estudiosos, especialmente aqueles que estudam o comportamento humano e que procuram, com base na teoria da evolução, explicar o porquê desse persistente medo de serem condenados no inferno. Aliás, outras pesquisas recentes, feitas também em vários países, estão começando a contar uma história intrigante. Nos Estados Unidos, que acabam sendo um referencial para o Ocidente, a crença no céu se manteve firme, até mesmo aumentando ocasionalmente nas últimas 2 décadas. A crença no inferno também é alta, mas mesmo os americanos mostram uma lacuna entre os 2 artigos de fé. Sabe por quê? 81% acreditavam na existência do céu e somente 71% acreditavam no inferno. Isto na mesma pesquisa. Ou seja, o conceito varia numa mesma entrevista. Em outros lugares do Ocidente, a lacuna entre os crentes do céu e aqueles que creem no inferno é como um abismo. Uma pesquisa canadense revelou que mais da metade dos entrevistados achava que existe um paraíso, enquanto menos de 1/3 reconhecia a existência de uma condenação ou de um inferno. Ora, dados como estes têm consequências e querem nos dizer alguma coisa sobre nossa sociedade. Parece que acreditamos demais num Deus de amor que salva, a ponto de não acreditarmos que Ele é capaz de punir uma pessoa. Porém, na hora do desespero, parece que um medo, a princípio contraditório em relação ao que foi respondido na época da bonança, começa a tomar conta. Quando o mundo é abalado por notícias como, por exemplo, o impacto da pandemia do Covid-19, uma pesquisa naquela época foi feita pela Universidade de Chicago e publicada no jornal The Guardian.
A pesquisa mostrou que 2/3 dos americanos acreditavam que o Covid-19 era um sinal de advertência do juízo de Deus. No programa anterior, eu falei com você como o ato de medir algo no Apocalipse ecoa uma expressão idiomática que tem a ver com o juízo sobre uma pessoa. Portanto, quando João recebe a ordem para medir os santuários que nele adoravam, ele estava falando de um juízo sobre o povo de Deus. Esta é uma interpretação natural do texto e não tem como escapar nela. Uma coisa importante de entender nesta parte é que o julgamento de Deus também é descrito na Bíblia como um processo e não estritamente como uma entrega de veredicto ou a passagem de uma sentença. Por exemplo, Pedro fala do tempo de começar o julgamento pela casa de Deus, 1 Pedro 4,17. Então, a partir disso, nós podemos ver que o julgamento de Deus é um processo de avaliação que começa primeiramente por aqueles que fazem parte da Igreja de Deus ou a casa de Deus. Em última análise, essa avaliação leva a uma decisão ou um veredicto. Algumas das parábolas de Jesus ilustram que o julgamento é um processo que, eventualmente, como eu disse, leva a uma decisão divina e uma recompensa ou condenação. As parábolas das 10 minas, dos talentos, dos trabalhadores na vinha, das 10 virgens, todas elas ajudam a esclarecer que o juízo de Deus é linear, é um processo após o qual vem o ajuste de contas. Talvez uma coisa que facilite o entendimento emocional desse assunto é saber que em muitas instâncias da Bíblia, o papel do juiz é nos vindicar, isto é, fazer algo, julgar algo a nosso favor e demandar que o oponente não nos perturbe mais. Aliás, mesmo nos nossos dias, faz parte do papel de um juiz defender a causa, a justiça, o que é correto, embora muitas vezes não é o que nós sentimos quando temos que ser convocados para um tribunal. Mas o juiz pode ser também uma espécie de defensor, ou aquele que, pelo menos em tese, faz com que a justiça seja feita e não executada por mãos de outros. Ao preparar a Septuaginta, eu já mencionei para você que é aquela tradução grega das Escrituras, que foi composta cerca de 300 anos antes de Cristo. Quando os estudiosos judeus a prepararam, eles traduziram 3 termos hebraicos usados para julgar com variantes da palavra krino em grego, que significa simplesmente julgar de um modo geral. O primeiro termo hebraico que os judeus traduziram por krino foi o termo shafat. Embora este seja o verbo hebraico mais comumente usado para julgar, ele é mais usado no sentido de governar ou até proteger, mas proteger com autoridade, autoridade inclusive para punir os inimigos. O segundo termo hebraico é din. Esse termo din tem o significado de punir, reivindicar, obter justiça para uma pessoa. Dan teria esse papel entre seus irmãos, tanto é que Dan significa juiz. É por isso que Gênesis 49:16 diz: Dan julgará o seu povo. E o nome Daniel também. Daniel significa Deus é meu juiz. Dan, juiz, Ni, Dani, meu juiz, El, Deus, Deus é meu juiz. O terceiro termo hebraico é rib. Esse termo acrescenta o significado de brigar, litigiar ou iniciar uma ação judicial. Ele, então, tem o sentido de briga na justiça. Esse verbo aparece, por exemplo, em Gênesis 26:21, quando fala da histórica disputa judicial entre os pastores de Gerar e os pastores de Isaque por causa de um poço. Eu vou ler isso para você. Em seguida, cavaram outro poço e discutiram, Rib, por causa dele também. Então ele o chamou de Estina, Gênesis 26:21. Quando se refere ao julgamento divino, o termo genérico grego crino e suas derivações é usado em toda a Septuaginta, em toda a tradução grega das Escrituras. Portanto, devemos ter em mente que a base hebraica da tradução grega fornece uma melhor compreensão para a natureza do julgamento de Deus. A expressão, por exemplo, julga, Senhor, a minha causa, é muito forte em seu sentido. Ela quer dizer, defenda-nos, Senhor, livra-me dos meus inimigos, do meu adversário. Nesse sentido, quem evita o juízo e não o deseja é porque se sente culpado e não vê chance de ser livrado pelo juiz. Ele não vê o juiz como um libertador e sim como um executor.
É neste ponto que eu tenho de falar de uma antiga palavra hebraica que foi apropriada pelo Yiddish, um dialeto usado pelos judeus. Eu estou falando do termo chutzpah. Ele não aparece na Bíblia. A citação mais antiga que temos dele está na Mishnah, que foi composta algum tempo depois do apóstolo João. Mas pode ser que ele seja mais antigo do que isso. Chutzpah tem duas conotações em hebraico ou em Yiddish, uma elogiável, outra mais condenável. Significa esforço, insistência, audácia ou ousadia, coragem descarada, afronta ou coragem incrível. Quando querem explicar o sentido de chutzpah para um estrangeiro, os judeus costumam dizer que se trata de uma audácia tão especial, tão diferente, que seria semelhante a um sujeito que matou seus pais e depois pediu clemência porque era órfão. Percebeu a comparação? Chutzpah, portanto, pode ser usado de maneira negativa para descrever um ato de arrogância, de ultrapassar um limite apropriado, de brincar com o perigo. Ou pode ser usado em sentido positivo para expressar admiração pela coragem, pelo esforço de vontade de alguém. Como eu falei, embora esta palavra chutzpah não esteja na Bíblia Sagrada, ela conceitua muito bem um comportamento que eu já vi várias vezes no Oriente Médio e que descreve muito bem aquele povo. É que no sentido positivo do termo, chutzpah é visto como uma audácia elogiável a alguém que deseja tanto algo que ele faz qualquer coisa, ou como diz o ditado, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Nesse sentido, Deus parece até valorizar uma chutzpah de alguém que acredita em Deus como seu juiz e defensor. Foi essa atitude audaciosa aquela usada por Jacó quando lutou com Deus, e Moisés quando pediu que perdoasse o povo ou que retirasse o seu nome do livro. A mulher Cirofenícia também, que veio gritando atrás de Jesus, pedindo para ser atendida, demonstrou chutzpah. Lembra da parábola da viúva pobre, o juiz iníquo que Jesus contou? Mais uma vez, chutzpah. Lembra da audácia de Jó? Ainda que ele me mate, nele confiarei. Novamente, chutzpah, audaciosa coragem e confiança. Agora que você já sabe disso, veja como fica clara esta passagem de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aqui no grego temos a palavra tarragia, que é uma forma plural, significando temos ousadia para comparecer nos dois compartimentos do santuário, isto é, o lugar santo e o lugar santíssimo. Isto tudo tem a ver com a história de Israel e o contexto maior do Apocalipse 11 em relação à medição do santuário. Eu vou explicar daqui a pouquinho para você. Um estudo feito por vários teólogos historicistas demonstrou, o que para mim é bastante convincente, que a cerimônia do Yom Kippur, ou o Dia da Expiação, seria o quadro por detrás de Apocalipse capítulo 11, versículos 1 e 2. Mas para isto, é importante resumir para você o que significava esta experiência do Yom Kippur, ou do Dia do Perdão. Eu tenho aqui a maquete do santuário que nós já mostramos para você anteriormente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar também a maquete do templo, vou colocar mais do lado aqui para facilitar que você possa ver em casa. Então vamos à maquete do santuário. Apenas para relembrar, o santuário era a tenda que acompanhava o povo durante a sua peregrinação pelo deserto e que entrou com eles em Canaã. Essa tenda era sempre móvel, então ela era montada e desmontada a cada acampamento do povo. Somente quando Salomão, no 10º século a.C., construiu o Templo de Jerusalém, aí eles deixaram de usar o santuário em forma de tenda e passaram a se fixar no templo, que foi evidentemente destruído por Nabucodonosor e depois reconstruído e destruído novamente pelos romanos no ano 70 de nossa era, tá bem? Então vamos voltar à ideia do tabernáculo do santuário. A estrutura deles é mais ou menos parecida. Você tinha aqui fora onde ficavam as pessoas e esta pequena mureta que separava todas as pessoas que vinham trazer suas ofertas dos levitas e sacerdotes que atuavam aqui dentro. Aqui você tinha nesse átrio um altar onde o holocausto era oferecido, onde o animal era sacrificado. Aqui você tinha uma bacia
onde o sacerdote se lavava e diariamente o procedimento era pegar um desses animais, degolá-lo, apresentá-lo aqui em cima, queimar a sua carne e o seu sangue era levado diariamente para dentro do santuário. Você pode notar que o santuário é coberto, então quem estava do lado de fora não via como eram os cômodos internos do santuário. Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou tirar a cobertura do santuário para que você possa ver como ele era por dentro. Ele tem 2 cômodos, como você pode ver. Tem esse primeiro ambiente aqui, que era o chamado lugar santo, e esse outro aqui, que era o lugar santíssimo, ou santo dos santos. O sacerdote diariamente trazia aqui para dentro do lugar santo o sangue do animal que era morto aqui no altar de sacrifício. Aqui dentro você tinha a menorá, ou candelabro de 7 pontas, que eu já falei, com 7 lâmpadas, que ilustram a presença do Espírito de Deus. No Apocalipse, João vê 7 tochas diante de Deus. Em frente, ele tem a mesa com os pães da presença. Esses pães da presença eram 12, representavam o povo de Israel. E uma vez por semana, o sacerdote comia desses pães e os substituía. Aqui, na parede, ou melhor, na cortina que separava o lugar santo do Santíssimo, você tinha o altar de incenso. E aqui dentro você tinha o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Apenas uma vez por ano, o sacerdote, no caso o sumo sacerdote, poderia entrar aqui no lugar santíssimo. Este dia era normalmente no dia 10 do 7º mês de cada ano, de acordo com o calendário hebraico. Eles tinham uma cerimônia toda especial nesse dia e ele era chamado de Dia da Expiação, ou Dia do Perdão, em hebraico, Yom Kippur. A palavra Kippur em hebraico significa cobrir, perdoar, expiar. A palavra expiação hoje talvez não é tão assim de domínio público, as pessoas quase não a conhecem. Expiação significa apagar a culpa de alguém através de uma substituição. Nesse caso, a nossa culpa foi apagada porque Cristo nos substituiu na sentença de morte. Ele morreu em nosso lugar. E o santuário devia antever, de uma forma didática para os hebreus, aquilo que aconteceria com o Messias na cruz do Calvário anos depois. Agora, todos os dias, matando animais e levando o sangue aqui para dentro e aspergindo o sangue dentro do santuário, ia de certa forma contaminando o santuário, tornando-o impuro. Então, nesse dia especial do dia do perdão ou dia da expiação, uma cerimônia diferencial era feita. Nesse dia, os sacerdotes e levitas traziam 2 bodes. E eles pegavam um bode e o ofereciam em sacrifício para Deus. O outro era oferecido para Azazel. Este segundo bode não era morto. Apenas o sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça do animal e ele era solto no deserto. Aquele bode que era sacrificado tinha o seu sangue levado até o lugar santíssimo e apresentado perante Deus. Então, neste dia, todos deveriam estar purificados num processo de purificação que incluía, inclusive, o santuário. E isto aqui, de certa forma, foi repetido também quando os judeus saíram do tabernáculo para atuar no templo. O templo tinha o mesmo processo. Você tinha aqui fora o pátio onde ficavam os gentios, por exemplo, os não-judeus. Havia um lugar que era o pátio das mulheres e aqui dentro só podiam entrar os sacerdotes e levitas. Nesta parte aqui você tem o altar de sacrifício, com a bacia, de maneira maior, é claro, numa proporção bem maior do que estava na época do tabernáculo. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no segundo ambiente do templo, onde estava o Santo dos Santos. Apenas uma vez por ano, alguém entrava ali. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, um dos fenômenos que aconteceu por obra de Deus é que a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgada sem mão humana, de cima a baixo. Foi uma forma de Deus mostrar que o santuário tinha chegado ao seu cumprimento. Ele não era mais necessário, porque a grande oferta, o Cordeiro de Deus, que era o Messias, havia sido morto na cruz do Calvário e os nossos pecados podiam então estar definitivamente perdoados
à medida, é claro, que nós nos arrependêssemos e aceitássemos o sangue do Cordeiro. Ainda hoje, o dia da expiação é uma festa sagrada para os israelenses e os judeus de modo geral. E ele é conhecido, como eu falei, em hebraico como Yom Kippur, mas a sua observância é atualmente bem diferente daquela dos tempos bíblicos. A cerimônia do dia da expiação incluía, como eu falei, aspergir o sangue da oferta dos animais sacrificados nos itens que estavam sendo purificados. O carneiro como oferta queimada e o touro e os 2 bodes como ofertas pelo pecado e para Azazel, tudo isso fazia parte da purificação do santuário. Então também era purificado o templo, o altar, o povo, tudo através da aspersão do sangue. A purificação e a medição no Antigo Testamento estavam todas relacionadas a esse dia da expiação. Eles tinham como alvo os mesmos pontos mencionados em Apocalipse capítulo 11. Você quer ver? Eu vou comparar para você. Olha aqui no quadro. Eu tenho Levítico 16, que é a parte que conta como seria o cerimonial do dia da expiação. Você tem Apocalipse 11, que é o que estamos estudando. E você tem Ezequiel 40, que também fala da medição do povo de Deus. Você vai para Levítico 16, você tem a purificação ou a limpeza do santuário no Israel antigo antes de Cristo. Aí você vai para João, no Apocalipse 11, então você também tem uma limpeza do santuário. E em Ezequiel também uma purificação. Quer ver? E em João começa medindo-se o templo de Deus, no lugar santíssimo. Em Levítico você também começa com o propiciatório que fica no lugar santíssimo. É ali que o sangue era primeiramente aspergido. Em Ezequiel 40 você tem também o templo, onde era o começo daquele processo de medição. Você volta para o Apocalipse, em seguida, depois do lugar santíssimo, você tinha a medida do altar de incenso. E no Levítico, o próximo passo era justamente aspergir sangue no altar de incenso. E no livro de Ezequiel, o próximo passo depois do templo também é o altar de incenso. E o terceiro passo no Apocalipse é medir as pessoas. Em Levítico, o terceiro passo também é purificar as pessoas. Em Ezequiel, o terceiro passo também as pessoas. Então note que a regra, a ordem dos fatores é a mesma sempre. O templo, o altar de incenso, as pessoas. O santuário, o altar de incenso, as pessoas. O templo, o altar de incenso, as pessoas. Tudo isto confirma que Apocalipse 11 é um quadro claro relacionado ao dia da expiação. O sangue que Cristo derramou simbolicamente por meio do ritual ou de forma literal com sua morte na cruz é o suficiente para cobrir os pecadores e purificá-los completamente. Portanto, a festa do dia da expiação serviu como um símbolo da história da redenção. Essa história que será completada na segunda vinda de Cristo com a determinação bem definida de quem será salvo e quem será para sempre perdido. Essa determinação é feita por Deus com base no tipo de relacionamento que queremos ter com Ele. Assim, ao medir o templo de Deus e o canal de comunicação, no caso o altar, as orações, que Ele colocou à nossa disposição, nós podemos ter a certeza de que o nosso Senhor cumpre a sua promessa de permanecer e proteger o seu povo. O que precisamos fazer é vir a Ele em oração, com arrependimento sincero e aceitação do sacrifício de Jesus. Então, 2 testemunhas aparecem agora na visão de João. Elas são enviadas por Deus para profetizar vestidas de luto numa cidade espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Elas são comparadas às 2 oliveiras e castiçais descritas em Zacarias capítulo 4. Essas testemunhas recebem poder sobrenatural, tal como Elias e Moisés no Antigo Testamento, para matar os seus inimigos, provocar a seca, transformar a água em sangue, ferir com pragas a seu bel prazer. Quando elas terminarem a obra que Deus as encarregou de fazer, então a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Os corpos desses 2 profetas, dessas 2 testemunhas, são colocados na praça dessa cidade e os homens de toda a terra vêm olhá-los durante 3 dias e meio. E eles participam de uma festa universal
e mandam presentes uns aos outros, porque aqueles profetas que os atormentavam estão agora destruídos. Porém, para surpresa dos seus inimigos e espanto, depois desse período, essas testemunhas sobem para o céu numa nuvem. E de fato Elias foi arrebatado e Moisés ressuscitado por Deus. Mas antes de pensarmos na literalidade desses personagens mencionados em Apocalipse 11, vamos lembrar de uma coisa. Moisés e Elias sempre foram, na cultura judaica, os representantes da lei e dos profetas, isto é, das sagradas escrituras. Então, pode ser às escrituras que a profecia está se referindo, a um tempo quando a Bíblia Sagrada seria rejeitada e menosprezada pelos homens como nunca fora em toda a história. Ora, lembra quando eu falei das trombetas e a possibilidade de que a quarta trombeta seriam movimentos ateus e seculares que tornariam a Bíblia desprezível? Pois é, pode ser que esta profecia se refira a algum evento neste período. É que, embora os historiadores coloquem a tomada de Constantinopla como sendo um marco final da Idade Média, há quem diga que a Revolução Francesa, mais do que a tomada de Constantinopla, teria sido aquele período, aquele evento que deu fim à Idade Média, tirando o poder da Igreja e da fé cristã. E, novamente, foi o terremoto de Lisboa do sexto selo que estava relacionado com os eventos que desencadearam a Revolução Francesa, bem como o deísmo e outros eventos populares que tornaram a França aquele país ateu do final do século XVIII. Após o tempo permitido para a pregação, as duas testemunhas foram, segundo a profecia, perseguidas e mortas numa cidade que se chama Egito e Sodoma, onde o Senhor foi crucificado. O texto aqui, no entanto, é simbólico. Ele menciona duas cidades e nenhuma delas é declarada diretamente como sendo Jerusalém, onde Jesus morreu. Em contraste com as duas testemunhas que têm um corpo, aqui temos uma cidade que tem dois nomes. Como diz o texto, a referência é espiritual. As duas cidades mencionadas, Sodoma e Egito, devem ser entendidas num contexto espiritual. A grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, Apocalipse 11, verso 8. Assim como Jesus, as duas testemunhas foram rejeitadas e perseguidas antes de morrer. A mensagem de Deus foi desprezada e rejeitada na Revolução Francesa. O culto da razão tomou seu lugar e todos festejaram o fim da fé. Não foi um ataque a uma denominação específica, foi um ataque à verdade de Deus, representada por seus verdadeiros seguidores e pela Bíblia Sagrada. Devemos entender que, devidamente estudada, a Bíblia Sagrada é um porto seguro para todo aquele que deseja seguir os caminhos de Deus e conhecer a que hora estamos no curso profético da história desse mundo. Orientar-se por esse livro é mais do que uma questão de inteligência, é uma questão de sabedoria.